Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. Eu quero fazer um vídeo aqui rapidinho trazendo um comentário bíblico da palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre os segredos de Deus, os segredos contidos na sua palavra, os mistérios do reino de Deus. A começar por Salmos, capítulo 25, verso 14, a Bíblia diz que os segredos de Deus são para aqueles que temem ao Senhor. Logo aqui, já vemos que Deus não revela os seus segredos para qualquer um. Nós também, como pessoas, seres humanos, não revelamos nossos segredos para qualquer um. Certamente revelaremos nossos segredos para aqueles que são íntimos nossos, para aqueles que nós temos confiança, aqueles que nós amamos e temos como verdadeiros amigos, certo? Deus, da mesma forma, Ele só revela os teus segredos para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que respeitam, aqueles que reverenciam, aqueles que têm Deus como Deus de verdade, aqueles que têm Deus como Senhor da sua vida, aqueles que buscam cada dia mais cultivar uma intimidade, uma comunhão sólida com o Senhor, aqueles que oram ao Senhor, aqueles que buscam o Senhor. Quando a gente vai para João, capítulo de número 5, a partir do versículo 26, mas mais precisamente o versículo 39, a gente vai ver em destaque, versículo 39 e 40, em destaque desse texto que me chama muito a atenção, é que Jesus, diante de alguns líderes religiosos, pessoas que tinham conhecimento aprofundado das Escrituras Sagradas, do Pentateuco, os escritos de Moisés e também dos profetas, pessoas que conheciam amplamente, profundamente, mas curioso que eles buscavam nas Escrituras a vida eterna, a salvação. Só que agora o Salvador se manifesta, o Salvador está diante deles e eles não reconhecem o Salvador que as Escrituras que eles liam e conheciam revelavam. Ora, é curioso, é espantoso isso, porque se eles lerem o texto, têm um conhecimento das Escrituras, as Escrituras que revela Cristo, agora Cristo está diante deles e eles fecham o coração, está cego para reconhecer Jesus como Salvador? Como assim? Isso me faz buscar um pouquinho mais e pensar que a motivação que te leva a estudar a Bíblia faz muita diferença. Qual que é a motivação que te leva a estudar as Escrituras Sagradas? Haja vista que é importante, fundamental, todos nós precisamos ter conhecimento bíblico, não é? Mas a motivação, ela faz muita diferença. Será que a motivação de muitas pessoas em estudar as Escrituras não é apenas ter base para debater com outros? Será que a motivação não é apenas para ter um certificado a mais de teologia no quadro pendurado na parede da sua casa? Será que a motivação em estudar as Escrituras não é para humilhar os outros que sabem menos, ou apenas para ter uma mensagem impactante, para impactar outras pessoas, ou aparentar grande pregador? Será que a motivação que temos não é errada? Qual é a motivação? Aprofundando um pouco mais, nós podemos analisar que muitas pessoas no tempo de Jesus conhecia as Escrituras, mas não conhecia o necessário. Eu vou dizer assim, conhecia coisas tão profundas, porém desconhecia o ABC do Evangelho. As coisas mais simples. Hoje em dia, são pessoas que se preocupam tanto com temáticas que às vezes nem eles sabem o significado do que está falando. Nicodemos, em João capítulo 3, um homem mestre de Israel, com todo o conhecimento que tinha das Escrituras. Jesus está diante dele e Jesus começa a falar da doutrina da regeneração, sobre o nascer de novo. Mas Nicodemos vai mostrar
tão como se fosse um aluno do prézinho que não sabia nada diante de Jesus. Nicodemos era mestre de Israel, mas Jesus era o mestre dos mestres. Nicodemos conhecia a letra, mas Jesus era a própria letra revelada, a palavra revelada. Então, olhando ainda, aprofundando, né, nesse tema, a gente vai observar, irmãos, que o segredo, a palavra de Deus tem duas definições muito falada e conhecida a respeito da palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra logos e também rema. Rema. Uma significa a palavra escrita e a outra significa a palavra revelada. Então, muitos estudiosos, muitos desses inchados de motivações erradas, soberbos, avarentos, arrogantes, prepotentes, eles têm a letra nas suas mãos, têm a letra na sua cabeça, porém, o que falta é a revelação da letra. Eles conhecem muito sobre Cristo, mas de fato não conhecem quem é Cristo. Então aí está a diferença, e eu até imagino que seja uma das causas de tantas igrejas que existe hoje, tantos ministérios, e cada uma, se você visitar todas, você vai ver que todas têm um tipo de doutrina diferente, um tipo de liturgia diferente, um tipo de segmento, costume diferente. A pergunta que às vezes paira em nossa cabeça, nosso coração é: por que tanta diferença? Se a Bíblia é a mesma, muitos e até teólogos têm o conhecimento da letra, mas não têm intimidade com Deus que está na Bíblia Sagrada. Muitos conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia Sagrada. Quando a pessoa não conhece a Deus, como vai ser guiado por Deus? Se a pessoa que conhece tem contato com a letra, mas não tem contato com o Salvador, não tem uma vida de oração, de intimidade com o Salvador, não tem uma intimidade com o Espírito Santo, de que forma este pastor, este líder, este pregador vai ser guiado pelo Espírito Santo? Que doutrina ele vai aplicar na sua igreja? Que segmento, que liturgia? Então precisamos pensar nisso. Mas tudo bem, então nós entendemos, então fica claro então para nós que uma coisa é conhecer a Bíblia, outra coisa é conhecer o Deus que está na Bíblia Sagrada. Para conhecer a letra, basta você estudar teologia, basta você examinar, basta você... Hoje temos tanto acesso, tanta facilidade, né? Então é só estudar. Agora, se você quer ter intimidade, a revelação do Deus da Bíblia Sagrada, aí é diferente. Além de estudar, não pode excluir a importância de estudar, tem que estudar, mas além disso, você tem que viver uma vida de oração. Você tem que seguir o que de fato a Bíblia orienta, certo? Jejuar, consagrar a Deus, ter temor a Deus, reverência a Deus, viver em santidade, viver em constante comunhão com o Senhor, se sentindo pequeno, sendo humilde, tendo o coração quebrantado, se sentindo pequeno, dependente, completamente dependente de Deus, sabendo que não é nada, não consegue nada se Deus não for com você. Então, notou a diferença? Uns estudam a Bíblia apenas para ser vaidoso, né? Apenas para sua própria vaidade. Outros estudam a Bíblia com o coração quebrantado, querendo servir melhor a Deus, se sentindo dependente da graça de Deus. Então aí está a diferença. Muitos estudam a Bíblia, mas não têm uma vida de oração. Muitos conhecem a letra, mas não têm experiência com Deus. Então isso tudo faz uma grande diferença na vida de todos nós. Quando a gente lê em Mateus capítulo número 13, Jesus está contando parábolas ali para a multidão e o discípulo está ouvindo. Mas no final das contas, nem o discípulo entende o que Jesus estava pregando por parábola. Mas no versículo de número 10 ao 12, os discípulos chegam em particular e perguntam: Senhor, o que o Senhor quer dizer? Não entendemos, explica-nos esta parábola. E aí Jesus vai revelar, vai entregar uma pérola preciosa para nós entender, né, do contexto que nós estamos falando aqui, do tema que nós estamos abordando aqui.
Jesus vai falar que a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Porque tem pessoas que têm ouvido para ouvir, mas não ouvem. Olhos para ver, mas não enxerga. Então a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Entendeu bem? Alguns Deus revela, a outros Deus esconde. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega as coisas loucas deste mundo para Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Pega as coisas que não são para confundir as que são. Para terminar, Mateus capítulo 11, versículo 25. Outra vez Jesus vai soltar uma pérola maravilhosa e preciosa para a nossa vida. Ele vai dar graças a Deus porque oculta, esconde essas coisas. De quem? Dos sábios entendidos. Ele vai dizer, mas revelaste aos pequenininhos, aos humildes, aos quebrantados de coração. Vive em oração, vive nos pés de Jesus. Vive em contato contínuo com Jesus. Não é? São humildes. Quando ora, reconhece a sua dependência faz eles chorarem, rasgar os seus corações aos pés do Senhor. Enquanto muitos de nós que temos letra, mas por ter tanto conhecimento, às vezes sobe no altar, já sabe, sentindo que tem a mensagem, esquece da sua dependência do Espírito Santo. Amados, não podemos ser vaidosos, não podemos, claro, estude o máximo que for possível, estude a teologia, tudo, estude, mas não esqueça que só o estudo não vai te fazer um cristão verdadeiro ou alguém íntimo do Senhor Jesus. A sua motivação soma muito e a sua vida de devoção e piedade vai somar muito. Aproxime da Bíblia com o interesse de aproximar de Jesus. Aproxime da Bíblia para viver intimamente de Deus. Caso contrário, podemos correr o risco, como esses líderes religiosos de João capítulo 5, conhecer tanta letra e no final das contas não conhece o Salvador. Imagina, conhecer tanto de Bíblia, ter a Bíblia debaixo do braço ou a Bíblia na cabeça, tantos diplomas em casa e ir para o inferno com tanto conhecimento porque não conheceu o Salvador. Temos que pensar nisso, né? Então, não podemos ser grandes teólogos com coração vazio, não podemos ter grandes conhecimentos na cabeça e o coração vazio do Salvador, que é Jesus Cristo. Não podemos cair no erro de tantas pessoas. Muitos pregadores de hoje, nossos dias, conhecem tanto letra, mas está com o coração cheio de adultério, coração cheio de fornicação, avareza, tantas vaidades, tá certo? Ignorantes da fé. Então precisamos ter um coração quebrantado, ser temente a Deus, ter intimidade com o Senhor, para além da letra, nós termos a revelação da palavra de Deus. Eu creio que Deus quer revelar coisas profundas aos nossos corações. Que Deus cada dia venha nos ensinar a ser mais íntimo dEle. Que venhamos desfrutar, venhamos ter o prazer, a honra de ouvir de Deus, aprender de Deus, descobrir mistérios, tantos mistérios, que vai cada vez mais enriquecendo a nossa fé na presença de Deus. Que você seja esta pessoa que conhece a letra, mas além disso, conhece aquele que a letra sagrada revela. Forte abraço.